Que humilhação para Bolsonaro. Esse final de mandato tem sido divertidíssimo ver essa humilhação diária do Bolsonaro e dos filhos dele. Porque eles fogem dos bolsonaristas, eles não têm coragem de encarar olho no olho os seus apoiadores. O Bolsonaro está em silêncio, o Flávio Bolsonaro, pessoal, saiu pela porta dos fundos do Senado com medo de encarar os próprios bolsonaristas. Isso é ridículo, é patético, são os covardes. Vocês acham que os bolsonaristas são covardes ou medrosos? Qual outro adjetivo melhor para descrever os bolsonaristas? Coloque nos comentários, deixa o like se você gosta de ver essa gente toda humilhada e claro, se inscreva no canal. Vocês não vão acreditar, vocês não vão acreditar, porque o que aconteceu? O Flávio Bolsonaro, ele teve uma reunião, olha que triste fim dessa gente, ele teve uma reunião com o Rodrigo Pacheco, foi lá discutir um negócio lá sobre o quinquênio, pouco importa isso pra gente, para o vídeo. E aí na hora que ele tava saindo, ele olhou pra fora assim e viu uma manifestação de bolsonaristas comandados pela Carla Zambelli, olha ela de novo aí, comandando o bolsonarista. Esses caras vão perder tudo pra Zambelli. Enfim, ele olhou, ficou assustado, falou opa. Quase que ele teve um piripaque, igual ele teve lá no debate da Band, né? Talvez ele tenha até se borrado. E talvez tenha sido isso. Quando ele viu os bolsonaristas, ele deu meia volta e saiu pela porta dos fundos para não ser cobrado. Pode ser isso, ou pode ter sido o medo, né, de encarar os bolsonaristas e ele se borrou. Porque no debate da Bandeirantes 2016, ele se borrou, ele liberou o esfíncter e liberou o Eduardo Bolsonaro ali mesmo. Então ele saiu, porque ele ficou com medo de se encontrar com os bolsonaristas e ser cobrado. E ele também ficou com medo porque o Rodrigo Pacheco é um desafeto dos bolsonaristas. Então imagina o Eduardo Bolsonaro conversando com o Pacheco, ele não seria perdoado. E aí ele virou pela porta dos fundos e foi embora. Covarde, medroso. E o Flávio, olha só, ele tá quietinho, porque nós temos que lembrar que logo depois que o Lula venceu o Bolsonaro, ele fez uma postagem. Uma postagem falando, agora é bola pra frente, vamos trabalhar. Uma postagem republicana, que surpreende vindo do Flávio, né? Que tem potenciais relações não republicanas com o Adriano da Nóbrega. Isso aí é outra história. Só que quando ele fez a postagem, o que aconteceu? O Eduardo Bolsonaro criticou o irmão. Tudo bem, o mesmo Eduardo que viajou lá pro Catar, deixou o pessoal lá orando pra Deus tijolo na chuva, mas ele foi pro Catar, curtiu o shake e entregar pendrive. História. E aí pegou mal aquela postagem do Flávio e ele retirou. Então ele pode estar, na verdade, com medo de se manifestar e ser criticado pelos irmãos de novo. Porque isso que no jantar do PL de confraternização, quando o Flávio foi indagado pela imprensa, ele se limitou e falou o seguinte, eu só falo depois que o meu pai, né, que o presidente se pronunciar. Até lá não vou falar, vocês fiquem aguardando aí. Porque ele tá com medo, eles estão todos covardes, com medo de encarar os seus apoiadores. Porque eles criaram esse monstro e eles já perderam o controle. E é por isso que o Bolsonaro tá batido, porque ele tá triste. O Bolsonaro tá triste, ele tá querendo um ombro amigo. Só que pelo fato dele ter caspa, ninguém quer ele perto. E halitose, não, fica longe de mim, Bolsonaro. Fica longe de mim. Por isso que ele não queria que as pessoas usassem máscara, mas todo mundo ao lado dele queria usar. Porque ele tem um bafo de onça, porque ele não deve escovar dente. O Bolsonaro tem cara de que ele não escova dente e o banho dele é precário. Você acha que o Bolsonaro toma banho todos os dias? Coloca nos comentários. Só que os apoiadores, os aliados, estão preocupados porque ele tá abatido, tá sem energia. Isso tudo é medo da prisão. Ele não consegue encarar os seus apoiadores. E no jantar ele também ficou em silêncio. O Bolsonaro, ele não tem coragem de falar para os seus apoiadores que clamam por uma palavra do Bolsonaro. No jantar do PL era esperado que ele fizesse um discurso, não fez nada. O máximo que aconteceu ali naquele jantar do PL de confraternização, que parece que o Bolsonaro nem comeu, foi uma discussão com a Carla Zambelli. Porque a Zambelli está pedindo passagem, a Zambelli está assumindo uma posição de liderança no bolsonarismo que o Bolsonaro não quer assumir. Ele vai ser atropelado pelos bolsonaristas. Já está sendo. E é muito humilhante o presidente que sempre bateu no peito, que sempre falava que ele era o machão, né, o imbrochável, agora não pode falar nada, não pode nem sair na rua. Por que o Bolsonaro não sai na rua? Porque a primeira vez que ele sair à rua para encarar os militantes, sabe o que vai acontecer? Ele vai ser vaiado. Você acha que o Bolsonaro vai ser vaiado mais cedo ou mais tarde? Coloque nos comentários e se inscreva no canal. E esse silêncio tem irritado também os militares. Essa covardia do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro esteve presente em 2 eventos militares, em 2 eventos de formação de cadetes. E era esperado o Bolsonaro que ele fizesse algum discurso, não fez nada, ele tava lá assim, igual um zumbizão, porque ele zumbificou o Bolsonaro. E os militares ficaram chateados e irritados. Mas, pô, não quer falar lá com o gado? Tudo bem, mas pelo menos nem um cumprimento aos cadetes, aos formandos o Bolsonaro fez. Mas que pataquada, né?
Então os militares ficaram irritados com esse silêncio do Bolsonaro. Porque o silêncio todo do Bolsonaro, além de gerar um constrangimento ali na formação dele, ele poderia ter substituído pela Paulinha Guerreiro. Colocar um cone ali, era o Bolsonaro, né? Então nós teríamos aí 3 cones na nossa república. Teríamos o Bolsonaro agora, né? O Fred, que foi o cone do Brasil na Copa de 2014, e o Gabriel Jesus, que é o cone do Brasil agora, que não faz gol na Copa de 2022. Mas, discussões copísticas à parte, o Bolsonaro ficou em silêncio. E o pior é que esse silêncio do Bolsonaro aumenta a pressão sobre os generais. Porque os generais eles estão sendo pressionados pelo gado bolsonarista, porque estão lá na frente do quartel, e os generais não falam nada, né? Porque eles acham que vai ter golpe. E o Bolsonaro fica em silêncio, aumenta a pressão nos generais, e ele vai se dar mal. Só que essa estratégia de silêncio pode ser uma estratégia do Steve Bannon. Porque o Donald Trump, logo depois que ele foi derrotado para o Joe Biden nos Estados Unidos, o Trump também ficou em silêncio. Também ficou recluso, também ficou quietinho, não estava conversando com ninguém e depois ele reapareceu. E o Eduardo Bolsonaro, ele se encontrou com o Steve Bannon em uma residência do Donald Trump na Flórida, isso segundo informações do The Washington Post. Nós sabemos que o Bannon incentivou o Eduardo Bolsonaro e a família Bolsonaro a questionar o resultado do segundo turno. Mas nós não sabemos o que mais o Steve Bannon orientou os bolsonaros. Pode ser que ele tenha orientado para isso também? Pode, mas nós não sabemos. Só que, uma outra questão. O Trump, ele perdeu, se a gente for ver agora a disputa de meio de mandato nos Estados Unidos, a força dele. Porque era esperado que o Partido Republicano fizesse uma bancada muito maior, o que não aconteceu. Então, quanto mais o Bolsonaro ficar em silêncio, menos capital político ele vai ter. E Carla Zambelli, como nós já falamos ao longo do vídeo e em outros vídeos anteriores, ela tá pedindo passagem para liderar o bolsonarismo. Ela chegou, conversou com o Bolsonaro e falou o seguinte: Bolsonaro, fale com os seus apoiadores. Ele não falou. O que Zambelli fez? Foi lá e fez um vídeo. E Zambelli, logo depois, participou de uma mobilização de bolsonaristas na frente ali onde estava a reunião do Flávio com o Rodrigo Pacheco, pedindo o impeachment de ministro do Supremo, pedindo o impeachment do Alexandre de Moraes. Então Carla Zambelli vai assumir essa posição de destaque do bolsonarismo se o Bolsonaro não acordar. O que não vai acordar, porque ele está dopado de remédio. O máximo que ele pode fazer é ficar postando fotinha na internet, como ele está fazendo. Fotinhas enigmáticas para ficar engajando, criando teorias da conspiração para o gado mais alucinado que reza para Deus ET. Para ser abduzido, já que eles adoram, né? ET gosta de abduzir gado. Então essa é a esperança do gado bolsonarista. Só que essa estratégia vai se desgastar. Porque no mundo das redes sociais, tudo é muito imediato. Rei morto é rei posto. E o Bolsonaro precisa trabalhar porque se ele ficar inelegível mesmo, qual que vai ser a relevância política dele? Nenhuma. Então deixa ele continuar postando fotinha. Porque quanto mais foto ele posta, mais medo de sair na rua ele tem. E mais humilhado Bolsonaro e seus filhos e a sua família como um todo estará. Ou estarão.